vitória, povo de Deus? Eu quero dizer que aonde você serve, você não está ali por acidente. Deus, Ele chamou você para a missão. E é interessante que nós temos aqui pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo. Nós temos aqui pessoas que vieram até de outras nações, porque Deus está apontando para o futuro. Primeira coisa é agradecer a Deus pela vida dos pastores Carlito e Leila Paz, que são generosos em abrir a caixa de Pandora de Deus para nos inspirar nesse tempo. Come on, people, vamos fazer barulho aí, né? Vocês estão parecendo um monte de batista morto. Faz barulho na casa de Deus. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu com o mundo. Interessante que o Carlito, ele postou algo na rede social um tempo atrás, um vídeo do Eduardo Galeano. Eduardo Galeano foi, na verdade, um exilado. Ele era do Uruguai, mas por conta da ditadura foi para a Argentina e depois foi para a Espanha. E quando ele chega lá em Barcelona, ele vê isso escrito. Isso precisa fazer sentido na minha e na sua vida. E foram assim os dizeres, o texto chamado Estrangeiro. E diz o seguinte: no mundo ou no jornal onde encontra as coisas escritas, no bairro Raval, em Barcelona, a mão anônima escreveu: teu Deus é judeu, tua música é negra e teu carro é japonês, tua pizza é italiana e o teu gás é argelino, e o teu café é brasileiro, e a tua democracia é grega, e os teus números são árabes, e as letras que você escreve são latinas. E eu sou teu vizinho, e você me chama de estrangeiro. Eu venho de uma história de vida em que eu conheço muito bem o que é processo imigratório. Eu quero dizer para vocês que mesmo eu vindo de uma outra América, eu já pastoreei no Brasil. Mas hoje eu quero falar sobre como é liderar, e principalmente com um negócio chamado inteligência multicultural. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que nesse mundo da inteligência artificial, a gente começa a tentar a pensar da maneira que Deus vê o mundo. Deus não vê, mesmo que Ele determinou os territórios, mesmo que Ele determina as nações, mas Deus vê tribos, línguas e nações de todos os povos, de todas, e é uma multidão incontável que eu e você estamos trabalhando para trazer para o reino de Deus. Mas eu quero dizer que onde eu venho é o lugar na terra aonde, junto com a Europa, é o lugar que o cristianismo está em declínio. Eu venho da Nova Inglaterra, e a Nova Inglaterra é a terra do Jonathan Edwards, do George Whitefield. Mas o que nós temos de uma herança pós-cristã é um secularismo. Nós temos um pluralismo, nós temos o racismo. E dentro dessas dificuldades, a Europa e a América do Norte são os únicos lugares no globo hoje que o cristianismo está em declínio, porém, sempre Deus tem os seus remanescentes. E falar com pastores seniors, eu quero dizer que Deus vai confiar a você, remanescentes na sua região, para você ativar o dom profético e fazer a revolução que Deus quer. Muitas igrejas, pastores, estão morrendo apenas, não é por falta de pessoas, mas é por falta de visão. Nós vivemos hoje num mundo globalizado, onde as nações estão do outro lado da rua. Nós vivemos num mundo globalizado que, seja aqui ou no interior da Bahia, as pessoas conhecem as grandes marcas, as pessoas elas assistem filmes através do streaming. E eu falo para vocês, a revitalização, trazer vida para a igreja, exige muito mais do que uma estrutura legal ou de programas legais. Eu quero dizer para vocês que nós temos que entender que nesse pluralismo e no multiculturalismo que nós estamos, Deus está nos chamando para fazer parte de uma grande revolução multicultural, e as nossas igrejas precisam refletir essa realidade. Eu quero levar você ao primeiro texto. Eu vou citar alguns textos aqui, e o primeiro texto que eu quero levar você é primeiro livro de Crônicas 12:32, que fala sobre a tribo de Isacar. A tribo de Isacar eram estrategistas,
ou eram pastores seniors, ou eram aqueles que Deus depositava a visão para alcançar o povo. E é interessante que o texto da palavra, na NVI, fala que eram 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Um pastor que fez a Bíblia a Mensagem, o pastor Peterson, ele fala o seguinte, que eles eram, na verdade, estrategistas de Israel. E se a igreja não tem visão, a igreja vai perecer. E a cultura que nós estamos inseridos, diga comigo, a cultura que nós estamos, ela molda o nosso povo. A primeira coisa, pastores seniors, que eu quero lembrar você é que nós somos cidadãos do reino dos céus. Significa que nós não devemos a nossa aliança plena, nem com César, nem com Roma, nem com os saduceus, nem com os fariseus. Nós não devemos uma aliança com o Sinédrio e nem com o Império Romano, mas nós somos cidadãos dos céus. Mas eu quero levar você a uma conversa bem privada nesse momento. E eu pergunto para você, mostrando umas fotografias, que componente é esse daqui? Quem já teve inspiração neste lugar aí? Alguns de vocês podem dizer, pastor, eu sou inspirado, e aqui você sabe como usar isso daí. Mas eu quero te levar num outro lugar, que não é no Brasil, mas eu quero te levar na Índia. E na Índia existe um problema. Por quê, pastor? Alguns de vocês são do interior, conhecem esse equipamento pós-moderno, mas a pergunta é, aonde está o papel? Existem lugares que o papel não tem função e ele não existe. Existe a mão boa e a mão feia. Quero levar vocês a um banheiro público na China, onde muitas pessoas na China, e essa hora que foi tirada essa foto, graças a Deus, ninguém estava no banheiro. Mas geralmente a pessoa está no ato executivo e tem alguém de frente esperando. Essa é a cultura das pessoas, que às vezes vê o outro fazendo a situação número 2, não é embaraçoso. Eu quero lembrar do grande escritor e grande dramaturgo da Inglaterra, William Shakespeare. A pergunta para os pastores seniors nessa noite aqui é, agachado ou sentado, ser ou não ser, eis a questão. Próxima foto, essa é a pergunta, se você agacha ou se você senta. Mas eu quero compartilhar uma história de Massachusetts, nos Estados Unidos. Chegando na escola, tinha esse aviso na escola. Olha a próxima foto aí para você ver. Um aviso falando que era necessário sentar no vaso. Eu não posso falar o nome da cidade, mas essa quase tragédia que dizimou a vida de uma criança de 10 anos de idade, vindo da China, a criança não sabia que era para sentar no vaso. E ela agachou no vaso, e o vaso trincou, e nós tivemos uma tragédia por causa da cultura. A cultura molda a maneira que as pessoas agem. E eu quero só deixar você que sabe usar o papel higiênico, que acha que você é espertinho, deixa eu levar você para o Japão, se você sabe usar a tecnologia. Porque esse é um toilet sem papel, é no ventinho e é no tecnológico. Diz que seca, lava, faz todo o trabalho, barba, cabelo e bigode, e é uma fantasia, é o vaso no Japão. Mas a pergunta que eu faço para você, na sua igreja, no seu ministério, as pessoas são iguais? Porque nós temos essa grande debilidade de achar que a unidade é fazer todo mundo igual. Deus nunca criou, e é interessante, uma foto mundial que vê aí as pessoas de todas as nações. Não estou falando, a gente está pegando o viés das nações, mas vamos pegar quais as culturas que tem na sua cidade. Quais são as pessoas que frequentam a sua cidade? Levar você no futuro. O futuro diz o seguinte: depois dessas coisas, Apocalipse 7:9, eu olhei e eis ali uma multidão, da qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. O grande X da coisa é que nós achamos que Deus vai chamar as nações, que cada nação, e eu tenho um amigo alemão que ele fala assim: quando houver o silêncio no céu, vai ser quando os alemães chegarem no céu.
E nós temos uma ideia que ela chega a ser ingênua, que achamos que Deus, na sua organização, e eu estava, irmãos, recebendo o Espírito Santo ali de uma forma poderosa. Se alguém me fizer um papelzinho aí, vai ser bom, porque eu estou todo melado aqui, porque eu estou descendo assim, estou deixando o Espírito Santo bagunçar comigo. Você está deixando o Espírito Santo bagunçar com você? Come on. Nós achamos que a igreja ela vai funcionar sendo todo mundo igual. Se a gente tem essa expectativa de todo mundo igual, a gente não vai valer e não vamos viver o Apocalipse 7:9. Em 1976, um sociólogo chamado Edward Hall, ele cria um sistema chamado analogia do iceberg. E essa analogia do iceberg é o entendimento de que no relacionamento com as pessoas, nós somos tendenciosos de achar que a cultura, a gente só vê a ponta do iceberg, não a profundidade. Obrigado, querido. Não a profundidade, não o que está debaixo. E dentro dessa cultura, nós estamos perdendo um negócio chamado discipulado. Diga comigo, discipulado. Que aí a gente criou um monte de programa que nada mais é do que relacionamentos com profundidade. A gente tem que olhar para o iceberg e entender que assim como a gente vê a cultura a gente entende de maneira profunda para ver o que está embaixo do iceberg. Quando eu falo de inteligência multicultural, o que eu estou querendo dizer é definir com você, pastor, o que é essa inteligência. Fala de inteligência artificial, fala de inteligência, um monte de inteligência, e entender como é que esse negócio de multiculturalidade. Primeira coisa, o Brasil não tem cara. O Brasil é um ensaio do céu. Parece que você não ouviu. O Brasil não tem cara. O Brasil parece que é um ensaio do céu. Porque você tem todas as línguas, tribos, nações, a face das pessoas, o tipo de pessoas em todos os lugares desse Brasil. E a inteligência multicultural nada mais é, anota aí pastorzão, anota aí pastorzona, que é a capacidade de liderar, comunicar e servir com sabedoria diferentes grupos culturais. Eu não sei se você percebeu isso. Saiu a última notícia do crescimento da igreja evangélica, mas já falaram. Aquele crescimento de 2032 que tinham falado, ele não vai acontecer mais de ser maioria evangélica em 2032. Já estão falando que vai ser atrasado para 2049. Por quê, pastor? Porque nós temos o fenômeno dos desigrejados. Os desigrejados são aquelas pessoas que têm uma herança evangélica, uma herança cristã, mas foram decepcionados. Os desigrejados são aqueles que chegou algum momento, eles não tiveram mais uma linguagem na igreja. Os desigrejados, e aí você vai, é interessante, quando a gente fala de inteligência multicultural, que é uma competência bíblica, para a gente entender, dialogar o evangelho, eu falo três coisas, com base em 1 Coríntios 9:22, onde Paulo fala, fiz-me tudo para todos. Primeira coisa, eu preciso compreender a minha cultura. Onde está a sua cidade? Você precisa entender a cultura da sua cidade. Eu pastorei uma igreja que esse ano nós vamos fazer 240 anos. Eu tenho uma Bíblia dos primeiros crentes da igreja, que em 1785 eles estabeleceram a primeira reunião oficial daquela igreja. Mas é interessante que os convertidos daquela igreja começaram em 1740. Então foram anos entendendo que o evangelho tinha chegado, os Estados Unidos ainda era uma colônia, e pastorear uma igreja que é mais antiga do que a nação, pastor, o que é isso? A gente precisa entender a cultura para trazer ela para o século 21. Essa igreja americana, quando me chamaram para estar fazendo um trabalho de revitalização, falaram assim, pastor, a gente quer que o senhor traz a nossa igreja para o século 21. Nós queremos ir para o século 21. Aonde você está congregando, aonde você está liderando, que século está estacionada a sua igreja? Eu quero lembrar você que nós estamos no ano 2025 e que o Brasil não é mais o país do futebol. Nós estamos insistindo nas mesmas fórmulas, da mesma maneira de ver o mundo, sendo que o mundo mudou. Uma outra coisa sobre inteligência multicultural é a nossa empatia ativa. Pare de criticar pessoas. Vamos julgar menos e vamos amar mais. Vou dizer novamente, vamos amar mais e julgar menos.
Vamos olhar para o jovem, pastor, mas ele não tem interesse, você não conseguiu descobrir a linguagem dele. E quando a gente vê essa empatia, eu quero dizer, essa empatia ativa, nós vamos falar de adaptabilidade. E adaptabilidade não é mudar a forma do evangelho, mas sim mudar a forma de falar, mudar a forma de fazer com o mesmo evangelho, sem comprometer, e Deus vai colocar a graça dele. Quem está comigo diz amém. Vamos agora falar de Pedro. Pedro tinha uma visão da maneira dele. Ele queria que todo mundo fosse para Jerusalém, convertesse em Jerusalém e estivesse em Jerusalém para todo sempre, amém. E a partir dali, ele iria fazer a grande comissão. Nós temos aqui uma história de Atos 10, 24 a 29. Um Pedro que ele é exposto à cultura da época. Ele sai da caixinha e começa a entender que o judaísmo dele precisava de ser rendido ao Cristo da cruz. Ele sai e diz a palavra lá em Atos 10, de 24 a 29, quando ele chega em Cesareia e ele vai na casa de Cornélio, nós vemos o apóstolo Pedro. E Cornélio esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Era uma reunião e esse é o primeiro europeu a ser salvo pelo evangelho no registro das escrituras. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos pés dele, adorando. Agora olha só, olha uma falta de discernimento de Pedro. Cornélio era romano. O que a gente entende é que ele era uma pessoa romana e ele tinha uma autopatente, ele era alguma pessoa de autoridade no governo, e era já da cultura deles, eles prostrarem e reverenciarem a pessoa. Cornélio não está adorando Pedro, mas a cultura dentro de Pedro vai repreender o pobre do Cornélio. Pedro acha que ele está adorando ele, e já repreende aqui no texto. Olha o que diz aqui o texto aqui. Pedro fez levantar dizendo: levante-se, eu sou homem como você. E conversando como ele, né? Ele entende que o pobre do Cornélio está adorando ele, e não estava. Ali está a oportunidade da igreja ser relevante. Quem aqui deseja que a sua igreja seja relevante? Então eu vou dar a dica para você: decida desaprender o que você aprendeu. Pastor Sênior, você quer que a sua igreja seja relevante? Decida desaprender o que você desaprendeu. Aprendi isso com Carlito Paes. Eu chego numa cidade em que a maioria das pessoas são, na sua grande imensidão, são pessoas irlandesas. Sabe o que é irlandês? É um loirão do olho azul igual a mim. E quando eu chego no lugar, o cara vira para mim e fala assim: você não é daqui. Aí eu olho para ele assim: por que você está falando? E quando ele me pergunta: por que você está aqui? Aí eu falo para ele: por conta do você. E ele fala: mas eu não sou gay. Eu estou num contexto que está fora da minha zona de conforto. As pessoas não parecem como eu pareço, as pessoas não pensam como eu penso. Mas sabe o que Deus faz? Igualzinho fez a Pedro. Deus ensina a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho é simples. Você está disposto a aprender no meio que Deus te colocou? Uma coisa que é insuperável é a linguagem universal, chama amor. Uma coisa que é insuperável, eu falo para você alguns fatos sobre inteligência multicultural. Primeiro fato número 1, a primeira coisa sobre inteligência multicultural é que inteligência multicultural inclui reconhecer a influência cultural na vida das pessoas, os valores delas e os julgamentos delas. Eu estou em Boston, numa cidade irlandesa, cuja maioria é católico irlandês. Então eu preciso entender quais são os valores desse povo. Eu preciso entender quem é o tal do São Patrick, ou São Patrício. Eu preciso entender por que esse povo tem essa maneira de ver. E eu preciso entender quais são os valores que eles têm. Inteligência multicultural requer de nós buscar o entendimento como as pessoas recebem a sua cultura e a sua forma de identidade. Como é que aquela pessoa recebeu aquilo? Como que ela é daquele jeito? Por que ela é fria? Às vezes você acha que a pessoa é fria. Não é fria, a pessoa só é introvertida. E às vezes a pessoa não é introvertida. O contexto cultural dessa pessoa, ela só não foi exposta a um tipo de cultura. E eu vou falar para você e lembrar você, mocinha, tem uma coisa que é irresistível e está faltando no mundo. Não é chocolate, não é Coca-Cola. O que é irresistível, o que está faltando no mundo, se chama abraço, carinho e amor.
Pastor Senior, eu aprendi na Nova Inglaterra, pessoas gostam de ser celebradas em todos os lugares do mundo. Nós estamos num mundo onde as pessoas são selfish, são egoístas, são hedonistas, elas celebram o seu próprio prazer. E sabe como você ganha uma pessoa? Decida escutar essa pessoa. Faça o seu pastoreamento, educando o seu ouvido para ouvir. Escute a voz dela, escute a dor dela, caminhe com ela, e daqui a pouco você vai ver que ela é gente igual você, e o dia que ela abrir para receber um abraço, meu irmão, eu sou igual aqueles atacantes, no futebol americano, às vezes o melhor jogador é aquele que nunca pegou na bola, talvez passe o campeonato inteiro, e ele nunca pegou na bola, mas a função dele é a defesa, ele defende o time. Mas aquele atacante, quando tiver oportunidade, você vai marcar o seu touchdown, ou na sua cultura, você vai fazer o gol. É igual o baixinho Romário, você vai marcar. Qualquer pessoa, seja de qualquer cultura, seja mais dura, tem duas coisas que hoje estão atrapalhando as pessoas em qualquer realidade social, seja no interior do Brasil, seja numa região metropolitana, seja em qualquer lugar do mundo: ansiedade e depressão. Se você der atenção a essa pessoa, Deus vai trazê-la para você, e você vai ter a prova do Evangelho, que o Evangelho é para todas as pessoas. Aprender a ter essa inteligência multicultural vai requerer de você de participar de interação de pessoas de diferentes culturas. E o problema do brasileiro é o quê? Nós amamos demais o Brasil. O brasileiro lá fora, ele se organiza na comunidade. Mas o brasileiro lá fora tem que entender que Deus chamou a essa nação para ser celeiro de nações. Pastor Sinas, eu acho que você não escutou. Deus chamou essa nação para ser celeiro de nações. Nós temos que preparar a nossa igreja para sair da visão local e para entender que a partir do local nós vamos ser globais. A partir do local, a partir das nossas comunidades, nós vamos criar maneiras de que as pessoas vão sentir a igreja um lugar interessante. O que a inteligência multicultural pode fazer para você e ajudar no seu ministério? Primeiro, vai reconhecer como as pessoas são moldadas pela cultura e como as pessoas, elas têm as percepções através da cultura. Tem bola que não vale a pena se dividir, pastor. Por quê? A cultura está de trás daquela pessoa. Política não se discute, time de futebol não se discute, a maneira que a pessoa foi criada não se discute. Por quê? Quando eu reconheço que a cultura molda as nossas percepções, eu saio da cultura natural e eu trago essa pessoa para a cultura do reino. E o que é a cultura do reino? Deus ama todas as pessoas, independente aonde que elas estiveram, quem elas são, qual a nacionalidade. Deus ama todas as pessoas. Nós temos aqui nesse auditório pessoas que servem no interior da Bahia, pessoas que servem no sul do Brasil, no norte desse país, em regiões metropolitanas, e na Europa, e na Ásia, e na América Latina. E eu quero dizer, o mesmo Deus daqui é o Deus que está trabalhando lá e acolá. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que está acima de todas as culturas. O que a igreja precisa entender é que a ponte cultural ou a manifestação transcultural de Deus, ela tem que iniciar a partir de Jesus. Pedro era duro, mas o Pedro brigou com Paulo, porque na cabeça de Pedro tem que vir para Jerusalém para converter, tem que experimentar da circuncisão para se converter, primeiro faz judeu para depois virar cristão. Estava totalmente ali com aquela teologia, com aquelas amarras, uma cosmovisão totalmente errada. Mas quando ele é exposto a evangelizar uma pessoa diferente, a chave vira. Em Atos 10, 34 a 35, a Bíblia fala: então Pedro começou a falar. Olha Pedro aqui, a chave virou. Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações Ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Você não está entendendo de onde esse cara está vindo. Esse cara nasceu num contexto de que ele assistiu na sinagoga que o povo dele era escolhido. Você não está entendendo de onde que ele nasceu. Ele já tinha uma teologia formatada, ele já tinha a maneira de fazer, e naquele momento que ele é exposto para evangelizar esse cidadão romano, ele começa a entender que Deus não tem prediletos.
Nós somos a nação escolhida, mas olha, Jesus é a ponte que traz de volta para Deus todas as nações. Atos 17, 26 a 27, olha o que o texto diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrar, embora não esteja longe de cada um de nós. A inteligência multicultural, ela pode ajudar você a ser mais sensível e acessível às outras culturas. Talvez você não percebeu isso ainda, mas na Europa, com o envelhecimento da igreja, a juventude se distanciou da igreja. Nos Estados Unidos, na região norte, onde a Rede Inspire está entrando com força, trazendo renovo, trazendo rema, trazendo essa maneira de ser igreja, essa igreja que abraça a causa comunitária, essa igreja que ama as pessoas. A gente tem que entender que nós precisamos ser mais sensível e acessível a outras culturas, e que o jovem hoje nas nossas igrejas é uma outra cultura. A maneira que você foi jovem não é a maneira que o jovem de hoje pensa e vive. As pessoas que migram hoje, seja do interior para um centro metropolitano, um grande centro, elas estão de outra maneira. O acesso à faculdade que as pessoas têm, mudaram a cultura, não só local, regional, mas mudaram a maneira da pessoa pensar. Os irmãos lembram na história do resgate de 1929, o que aconteceu em 1929? O crack da Bolsa de Nova York. Demorou-se 95 dias para aquilo que aconteceu em 1929, o crack da Bolsa de Nova York, onde colidiu o mercado financeiro. Demorou 95 dias para a crise chegar no Brasil. Hoje, quando tem uma queda da Bolsa, é 2 segundos para chegar à consequência disso. Se nós, vamos parafrasear Carlito Paz, se nós não desaprendermos o que nós aprendemos, nós não vamos avançar como a igreja que Jesus Cristo quer que nós avancemos. Pastor Siner, você não precisa de estrutura, você não precisa de recurso, apesar que estrutura é importante, recurso é importante, mas tem uma coisa, que se você tiver, tudo isso vai vir através disso que você precisa ter. Sem visão o povo perece. A visão, ela traz tudo. E é por isso que a inteligência multicultural, ela ajuda a gente a ser observador das diferenças culturais e das similaridades. O que é igual da minha época e o que não é igual da minha época. O que é igual aqui no Brasil, o que é igual no outro lugar, e o que é diferente. E a gente entender claramente quais são os desafios, quais são as oportunidades. E aí sim, Apocalipse 7, 9 a 10, depois disso olhei, e você vai fazer parte dessa colheita. Eu fico feliz porque Deus está preparando para nós esvaziarmos o inferno e encher os céus, porque depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro com vestes brancas, e clamava: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono do Cordeiro. Você faz parte do avivamento de Apocalipse 7, 9. Pastor, qual que é a minha identidade? Nós temos uma crise de linguagem, e linguagem não é cultura. Vou dizer mais uma vez, nós temos uma crise de linguagem. Linguagem não é cultura. Talvez a linguagem pode ser a essência da cultura. Talvez a língua como idioma possa ser a essência da cultura, mas não é a cultura. A linguagem, na verdade, eu gosto muito de parafrasear, na verdade, um novelista afegão que diz: se a cultura fosse uma casa, então a língua é a chave da porta da frente e das portas de todos os outros quartos que estão por dentro. Pastor, mude a sua linguagem. Talvez você está na sua cidade, no seu país, na sua região, e as coisas não estão acontecendo porque o cristianês prevalece na sua igreja. Sabe o que é o cristianês? O evangeliquez? A meu lugar onde que eu estou, não existe cristianês, as pessoas não vão na igreja. Foi no verão passado, na terra onde George Whitefield pregou e fez avivamentos.
tem um mato, um local onde os convertidos da nossa igreja, chama Púlpito da Rocha. Está lá, está a placa. O Púlpito da Rocha foi uma reunião de 2.000 pessoas da minha cidade, e que os convertidos em 1740, eles aceitaram Jesus. É preciso nascer de novo, e as pessoas nasceram de novo, mas isso foi em 1740. Hoje na minha cidade, quando eu falo, vamos fazer um programa de verão de escola bíblica de férias, eu tenho norte-americanos, de famílias abastadas, que nunca ouviram falar de Jesus, e que nunca viram a Bíblia na frente deles. Quando eu descobri que tinha crianças na nossa região que não tinham, e eu estou falando de América do Norte, eu estou falando na terra do avivamento. Entenda, avivamento é um mover de Deus, mas se você não abrir o olho, o avivamento vira um monumento, e do monumento cai para o esquecimento. Eu moro na terra onde Moody aceitou Jesus, onde Moody está enterrado, e se você perguntar para qualquer pessoa em Massachusetts quem foi o grande evangelista D.L. Moody, eles vão falar, eu não sei. O evangelho, ele se torna desinteressante quando a igreja deixa de utilizar da cultura e da linguagem para comunicar melhor com o povo. A minha pergunta é, no seu bairro, na sua cidade, qual a linguagem que as pessoas falam? E essa linguagem, para você declarar o evangelho, para você falar do amor de Deus, você tem que pedir, Deus me dá graça, me dê unção, me dê visão. Por quê, pastor? Porque se você não tiver visão, o que a Bíblia fala? O meu povo perece porque o que? Não tem visão. E o povo perece. E aí eu falo para você do poder da linguagem. A linguagem não é a cultura, mas a linguagem é o início disso. É interessante, Nelson Mandela disse uma vez, se você fala ao homem a língua que ele entende, então isso vai para a cabeça. Mas se você falar o seu próprio idioma, isso alcança o seu coração. Eu comecei simplesmente a andar com roupa verde. Pastor, o que tem roupa verde com o evangelho? Se eu estou numa comunidade que são irlandeses e que o verde é a cor deles, eu vou falar. Eu comecei a parecer até palmeirense em Georgetown. Só que lá o Palmeiras não é conhecido. Eles falaram, rapaz, esse cara não é irlandês, parece indiano. E quando eles acham que eu sou indiano, eu brinco com eles. Da onde eu vim, não adora vacas, nós comemos elas todas. E quando eu brinco, e eles falam, então você é mexicano, está aqui o Paco. México, eu fico alegre, que o povo mexicano é alegre. Eu falo, não sou mexicano, eu sou do Brasil. E a primeira pergunta que eles falam, mas por que você usa verde? E eu falo, eu amo a cultura dos irlandeses. É muito difícil eles não irem na igreja só para me dar uma checada. É muito difícil. Quando a igreja de Atos se estabelece, depois você lê lá, pastor, a Bíblia fala que a igreja caiu na graça do... Mas o que essa igreja fazia? Aquilo que eles tinham, eles dividiam, e tudo era feito com comunhão. Talvez você está hoje aqui e está falando assim, pastor, eu estou nessa conferência, como é que eu vou fazer para cair na graça do povo? Deus vai te revelar, Deus vai falar para você, mas eu quero compartilhar uma palavra de Jesus de Nazaré. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração da sua alma e de todo o seu entendimento, mas ame o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Toda casa tem alguém padecendo com vício de drogas. Toda casa tem alguém padecendo com algum tipo de depressão, de ansiedade. Você já fez aquela pergunta, como eu posso orar por você? Essa pergunta tem um poder no mundo secular, que até a pessoa que não tem crentez, evangeliquez ou cristianês na vida dela, como eu posso orar por você? A pessoa vai querer a oração. É interessante que na mesma cidade que não tem Jesus, que as pessoas não estão interessadas na igreja, mas tem uma pessoa lá que faz leitura de mãos. E é interessante, na casa de chá ao lado, eu vejo sempre carros parando e as pessoas indo lá, entrando nesse lugar onde a mulher faz leituras de mão. E eu falo, essa ideia que colocou, que a minha cidade é secularizada, que eles não querem Deus, é mentira do diabo.
Porque toda vez que eu venho aqui tomar meu chá, tem alguém entrando na casa dessa mulher para ela fazer a leitura de mãos. O que precisa eu preciso oferecer Jesus como cultura e base do meu estilo de vida. Minha pergunta para você é: como você está com a sua cultura, pastor? O modelo de Cristo é multicultural. Jesus com a mulher samaritana, lá em João 4, de 7 a 26, você precisa entender que Jesus rompeu as barreiras culturais. Você precisa romper as barreiras culturais da onde que você está. E ser intencional. Você já abraçou alguém hoje? Você já deu atenção para alguém hoje? É interessante, eu fui pastor no estado de Vermont, fica perto do Canadá. Um estado difícil. Um estado onde que tem muita droga. E é interessante que todo dia à noite eu estava fazendo evangelismo. O único lugar aberto 8h30 era um bar que tinha na cidade, mas tinha uma sopa de tomate muito gostosa. Meu irmão, na fome você come qualquer coisa. Um frio de menos 35, eu queria tomar aquela sopa antes de chegar em casa. E é interessante, por 6 meses, o chefe de bombeiros estava, toda vez que eu estava lá, ele estava no bar bebendo, ele me observava tomar minha sopa, eu cumprimentava todo mundo, eu apertava a mão de todo mundo, tomava minha sopa e ia embora. Por 6 meses ele observou. É interessante que depois de 6 meses ele chega na igreja e falou assim: olha, pastor, eu não sou religioso, não entendo nada disso, mas eu quero só dizer para uma coisa: a maneira como o senhor tratar as pessoas do bar, o senhor é pastor, eu me senti que eu posso vir na sua igreja. Eu ia lá só para tomar minha sopa, e eu não sabia que só de entrar, de cumprimentar as pessoas, de dizer oi, talvez você, pastor, está fora do seu contexto cultural, que você perdeu o hábito de falar oi, ou você acha errado você chegar em um ambiente. Eu sou intencional, porque a cultura que nós estamos, ela é intencional. O traficante que vai aliciar a criança na porta da escola, ele é intencional. E falar de traficante, eu entendo isso. Meu país, onde eu vivo, drogas ilícitas já são listas, e as outras já estão fazendo parte do cotidiano das pessoas. Os traficantes, eles são intencionais. A igreja precisa resgatar esse poder da intencionalidade na cultura. Por que os movimentos criam ondas? Por que os movimentos fazem a coisa acontecer? Porque os movimentos, eles criam onda porque tem intencionalidade nesses movimentos. Pentecostes, uma igreja que nasce multicultural. A igreja em Pentecostes, ela nasce no multiculturalismo. E a primeira pregação, ela foi traduzida automaticamente. Ali aquele milagre de Atos, em que pessoas de nacionalidades diferentes, eles se entendiam. Aquilo já tem uma mensagem. A cultura, ela faz acontecer. E a igreja revitalizada, ela acolhe a diversidade. Você tem que entender que essa igreja inspiradora, essa igreja que nós como rede, essa igreja que nós estamos sonhando, que vai abalar as estruturas do mundo, nós temos que entender que Cristo derrubou o muro da separação. Cristo fez Pedro entender que o evangelho é para todas as pessoas. E a revitalização, ela acontece quando o amor une a cultura que separou. Quando você chega perto de um jovem e você ama a maneira dele ser, você usa o amor de Cristo para derrubar a cultura que separou você do seu filho. Quando você ama uma pessoa diferente, quando você faz, e aí fala, uma igreja que oferece aí um culto bilíngue, ou grupos multiculturais, elas não estão modernizando não. Para de achar que a bandeira do amor, isso é modernismo. Não é. A bandeira do amor, na verdade, quem começou essa história de amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus começou esse negócio da cultura do amor. Aonde que é o amor? O amor tem que estar concentrado em você, pastor Sênior. 1 Coríntios 9, 19 a 23, a Bíblia fala: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas. Eu tornei-me judeu para ganhar os judeus, e a fim de ganhar os judeus, eu me tornei fraco para ganhar os fracos. Eu tornei tudo para com todos, para que de alguma forma eu possa salvar alguns. Faço isso tudo por causa do evangelho e por ser co-participante por isso. E eu quero terminar dizendo para você:
O céu já está pronto. A sua igreja está pronta. O céu já está pronto. A sua igreja está pronta. Porque se tem de acontecer visão aqui, Deus vai ter que dar visão através de você. Eu amo estar com vocês, porque aqui é o lugar dos diferentes. É bom ver pessoas diferentes. Agora, para alcançar a comunidade, eu vou dar uma dica para a gente orar. Para alcançar uma comunidade, significa tornar parte dela e se ajuntar a seu ritmo diário. A gente tem que entender que dentro da perspectiva nossa, coloca isso no seu coração, eu tenho que entender que a cultura, ela é o canal para que o evangelho chegue no coração das pessoas. Duas coisas para a gente fechar. Jesus vem em dois momentos da história muito interessantes. O momento de uma cultura universal, aonde nós temos a queda do Império Grego, mas coloca o helenismo, para que no primeiro momento, depois da queda da Torre de Babel, é o primeiro momento da história que a igreja tem, o mundo está pensando numa cultura helênica. E Deus espera que o Império Romano exista para que estradas fossem construídas para o compartilhar desse evangelho. Saindo da primeira vinda de Jesus, e nós estamos preparando para a segunda vinda. Quem está aqui preparando para a segunda vinda, faz um barulho no nome de Jesus. Faça um barulho no nome de Jesus. E eu quero que você coloque-se de pé agora, para aqueles que estão esperando a segunda vinda de Jesus. A cultura não é seu inimigo. A cultura é o canal para você comunicar o evangelho para toda pessoa que precisa. Eu tive na Índia em janeiro, e eu pego aqui um diagnóstico da civilização. Eu não estava na Índia de Nova Delhi, eu não estava na Índia onde muitas pessoas veem, eu estava naquela Índia dos vídeos da comida. Só que eu estava no Rajastão, onde as pessoas adoram mais de 1 milhão de deuses. E eu disse para um hindu, e eu falei assim: Deus, eu tenho que começar a interagir com esse povo. Eu disse para ele: rapaz, se eu fosse uma vaca, eu queria ser vaca aqui na Índia. Ele olhou para mim assustado. Como assim? Eu falei assim, que na América a vaca vira hambúrguer. Eu falei: o que é um hambúrguer? Eu fiz o Google e mostrei para ele, ele começou a rir. Eu falei: você está certíssimo, aqui a gente vai manter você vivo. E eu comecei a interagir com ele, usando a cultura como ponte. Mas pastora, eu aprendi uma coisa com meu amigo da selva, e é o diagnóstico da civilização. Em algum lugar da selva, no Rajastão, alguém comentou: como os civilizados são esquisitos. Todos têm relógio, mas ninguém tem tempo. Gaste tempo para você dedicar a inteligência multicultural da sua realidade. Gaste tempo para conversar com as pessoas diferentes, com seu filho. Gaste tempo para entender por que isso significa, o que acontece. Gaste tempo. Você tem relógio, mas faça tempo, porque Jesus está voltando. Pai, está aqui o teu povo, está aqui a tua igreja, estão aqui os teus líderes. Eu quero pedir ao Senhor: abra a mente, abra o coração e abra a compaixão. Pai, aqui estão os líderes da tua igreja, e eu sei, Pai, o quanto esses líderes são apaixonados com o povo que eles estão liderando. Mas dê paixão deles na cidade,
É o que eu te peço, que eles vejam a cidade deles e que eles tenham paixão pelas almas dessa cidade. Em nome de Jesus, levanta a mão onde que está a sua cidade agora. Amanhã eu vou dar um laboratório, um lab de multiculturalidade, de igreja imigrante. Quem quiser inscrever, ainda está tempo de você inscrever para a gente falar mais disso. Mas eu quero que você profetiza, diga em nome de Jesus, a barreira cultural, ela cai hoje, porque como líder, eu decidi, eu quero amar o povo, e eu quero amar a cultura que Deus me colocou. Diga, eu abençoo toda a cultura, e eu quero em nome de Jesus, trazer a ponte da cultura que eu estou, para a cultura do reino de Deus. Que Deus abençoe vocês. Receba!